Tese 8. Na língua portuguesa, como nos demais idiomas neolatinos, os constituintes do verbo composto possuem papéis sintáticos definidos. O auxiliar efetua a concordância verbal e o verbo fundamental recebe os complementos e os determinantes circunstanciais. Após estudar detalhadamente o funcionamento sintático dos verbos compostos, o autor constatou que, na estruturação da oração, esse determinante máximo do nome tem comportamento intraoracional, constantemente em qualquer língua neolatina, bem como no próprio inglês. Estruturado com duas ou mais palavras, esse verbo locucional compõe-se de verbos auxiliares e de um verbo fundamental. O auxiliar, concordante com o nome sempre será o primeiro. O fundamental, o último. Vejamos alguns exemplos com o professor Deck. Gente, a neopedagogia pretende abandonar aquela classificação inútil de predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Vemos que isto não tem nenhuma utilidade. Quem passou a dominar este capítulo, assim como é apresentado pela gramática tradicional, não tem nenhuma vantagem, não ajuda a escrever melhor, nem a interpretar melhor os textos. Nós preferimos classificar a posição 2 como verbo simples e verbo composto. E no verbo composto, que é usadíssimo, bem mais usado do que se pensa, no verbo composto nós temos papéis definidos para o auxiliar, que se encarrega da concordância, e o verbo fundamental, que é o último, que recebe os determinantes, complementos verbais e os advérbios. Vamos mostrar tudo isso através de exemplos e de elucidações à vontade. Vamos lá. Aqui temos um texto bem claro. A linguagem dos sintagramas aplicada no exemplário a seguir mostra com clareza esses fatos gramaticais onipresentes no português e nas demais línguas derivadas do latim. Onipresentes, presentes em todos os lugares, em todos os textos. Os quadros apresentados como preliminares propiciam as bases para a fácil percepção da veracidade assertiva. Preliminares já damos bem no começo da neopedagogia. Vejam-se os exemplos com as ilustrações sintagramadas que exibem o termo 2, verbo composto sublinhado. Está aqui. Nós já havíamos convocado 2 reuniões. Observem que isto vale para o francês, para o italiano, para o espanhol e até para o inglês. Nos verbos compostos, o auxiliar se encarrega da concordância verbal com o nome ou o pronome. E o último verbo recebe os advérbios e os complementos verbais. Aqui é um complemento verbal, cai no último verbo. Temos 2 peças neste verbo composto. Havíamos é o auxiliar que se encarrega de fazer concordância e o convocado é o particípio. Recordem-se que no diagrama, bem no fim havia formas nominais do verbo. São verboides que formam verbos compostos ou orações reduzidas. Aqui temos um verboide formando um verbo composto e aqui esse particípio recebe o complemento verbal e o auxiliar faz a concordância. Insisti bastante porque vai ser repetição deste fato, desta tese. Vamos lá. Olha aqui, todos estavam jantando tranquilamente. Olhem verbo composto, estavam jantando. O estavam concorda com todos, é a concordância verbal em nome do verbo composto. Plural marcado por este M e plural marcado por este S. Né? E o verbo fundamental, que é o último, recebe os complementos ou os advérbios. Aqui é um advérbio, de modo, tranquilamente, jantando tranquilamente. Advérbio, termo acessório, por isso que o traço é pontilhado. Os alunos podiam consultar o resultado pela internet. Olhem o verbo composto, podiam consultar. O auxiliar, que é o primeiro, faz concordância verbal com o nome e o verbo fundamental, que é o último, recebe o complemento verbal e o advérbio
aqui pela internet. Advérbio de meio, ó. Os flagelados estavam precisando de ajuda, estavam precisando. Olhem, estavam é auxiliar, é um verbo composto, né? O verbo auxiliar é o verbo fundamental. O verbo fundamental traz a verdadeira semântica do verbo composto. Aqui é consultar, aqui jantando, aqui precisar, é o precisando, né? Precisar, precisando. O auxiliar faz a concordância com o nome 1 e o verbo fundamental recebe o complemento verbal, que aqui é preposicionado, objeto indireto, ou complemento verbal preposicionado, já que o verbo precisar tem o hábito de reger preposição de. Amigos, vocês hão de vencer amanhã também. Muitas vezes o verbo composto tem uma preposição no meio, mas é uma preposição fossilizada, é um liame apenas para mostrar que é um verbo composto mesmo. Ele é fossilizado, é consagrado assim, este verbo composto, principalmente quando existe o verbo haver, indicando obrigatoriedade. Amigos, vocês hão de vencer amanhã também. Aqui observem, vocês é o nome 1, ocupa a posição 1, ou é o auxiliar que faz a concordância com vocês, plural, plural, e o verbo fundamental é o último sempre, aqui dá o tempo, vencer quando? Amanhã, também, incluir também, aqui, nós temos aqui, então, bem claro isto, verbo auxiliar faz a concordância, o verbo fundamental recebe os advérbios ou os complementos verbais. O promotor foi enganado pelo falsário. Olha, foi enganado, aqui temos o verbo passivo, o verbo ser forma o composto passivo, o foi concorda com o nome 1, enganado recebe o complemento verbal chamado de agente da passiva. Verbo passivo, agente da passiva. Verbo passivo quando temos a estrutura do verbo auxiliar ser e mais particípio, um verbo que normalmente exige complemento verbal sem preposição. Mas aqui, pelo falsário, é o agente da passiva, complemento verbal, complemento da voz passiva. As candidatas foram orientadas muito bem. Verbo composto, auxiliar ser, faz a concordância com o nome 1 e este aqui, orientados recebe o advérbio, muito bem. Interessante que este muito intensifica bem, é o intensificador de advérbio. Bem é advérbio de modo, muito bem é o intensificador de bem, é o intensificador de advérbio. Os organizadores também têm sido orientados pelo patrocinador. Aqui um verbo composto com 3 elementos. O primeiro é auxiliar, faz a concordância. O último é que recebe os complementos verbais ou os advérbios. E aqui temos o sido para lembrar que temos uma voz passiva aqui. Sempre que o auxiliar ser aparece dentro, no começo ou no meio, nós temos a voz passiva aqui, ó, agente da passiva, complemento verbal da passiva, agente da passiva. O proprietário há de estar cuidando da sua fazenda diariamente. Então, olha aqui o verbo há de estar cuidando, verbo composto com 4 elementos, auxiliar. Aqui que faz a concordância com o proprietário, essa preposição de, quando o verbo haver indica obrigatoriedade, aparece aí para fazer uma ligação, mas está ali para consagrar um hábito que existe. E aqui o verbo fundamental é o último sempre, verbo fundamental, aquele que traz a semântica mesmo. Então, é do verbo cuidar. Aqui, complemento verbal, preposicionado, e aqui um advérbio, termo acessório. Não era necessário colocar, mas colocamos porque o autor quis colocar. Então, o auxiliar faz a concordância, que é o verbo auxiliar é o primeiro, né? E o fundamental recebe os complementos verbais e os advérbios. Até lá, os jogadores novos hão de ter sido contratados. Olha quantas palavras para formar um verbo composto. 1, 2, 3, 4, 5 vocábulos. E como aparece o verbo ser, vai aparecer agente da passiva aqui também. Até lá, advérbio de tempo de contratados. O advérbio cai no último elemento, no verbo fundamental, né?
Olhe o auxiliar, que é o primeiro, faz concordância com o nome 1. E aqui, contratados pelo clube, complemento verbal passivo, da voz passiva. Vejam a tese, na língua portuguesa, como nos demais idiomas neolatinos, os constituintes do verbo composto possuem papéis sintáticos definidos. O auxiliar efetua concordância verbal, aquilo que mostrei já. E o verbo fundamental recebe os complementos e os determinantes circunstanciais, circunstâncias de tempo, de lugar, de modo. Então, a tese se confirma aqui nesses exemplos todos. Vamos ver aqui mais. Os funcionários sempre têm orientado bem as visitas, faz concordância com os funcionários e recebe os advérbios. Aqui, esse último recebe os advérbios, advérbio de modo, advérbio de tempo, e aqui complemento verbal. Os funcionários sempre têm sido orientadas, as funcionárias sempre têm sido orientadas. Olha o verbo composto com 3 elementos. O primeiro, auxiliar, faz a concordância, o último recebe os complementos verbais e os advérbios. E assim a tese está de pé sempre. As professoras já haviam explicado bem isso. Olhem aqui, faz concordância, que é o auxiliar, que é o primeiro, faz concordância com professoras, e o fundamental, que é o último, recebe os complementos verbais e o advérbio. E assim continua. As alunas já haviam sido orientadas bem pelas professoras, sem mistério nenhum. Auxiliar faz concordância, ou já advérbio de tempo cai aqui, e aqui pelas professoras agenda passiva, que é a complemento da passiva, cai aqui, porque é voz passiva. Temos a presença aqui, mesmo que seja no meio do verbo ser, presença do verbo ser, então a voz é passiva. Bem, observando a elucidação dos sintagramas e as explicações que passei para vocês, ficou bem clara a tese e confirmada. Não restam dúvidas sobre os papéis sintáticos de cada constituinte da forma verbal composta. O verbo auxiliar efetua a concordância verbal do determinante máximo com o nome sujeito, e o verbo fundamental recebe os determinantes deste termo 2. Os determinantes do verbo são os complementos verbais e os advérbios, nas suas 4 formas: palavra, grupo nominal, oração reduzida e oração desenvolvida. O verbo composto na linguagem escrita ou oral é muito mais usado do que se imagina. É quase onipresente nos textos. Por isso, vale a pena focalizá-lo com mais assiduidade nas lições escolares. O ensino da gramática deve ser mais prático e menos acadêmico, visando sempre ao domínio da redação correta e oficial. A classificação de predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal não apresentam qualquer utilidade no redigir e interpretar textos.